Então, segundo episódio da sexta temporada, Rick and Morty tá aí e eu resolvi assistir ele em câmera lenta, passando frame a frame. Descobri segredos que eu acho que nem os criadores da série sabem. É que eu tô falando sério, hein? Isso não é clickbait. O episódio começa com essa cena mostrando Coors Grocery, um mercadinho. Guarda esse nome que ele vai ser mais importante no final do vídeo. Aqui a gente vê várias crianças fazendo bagunça ali. A gente percebe que todo mundo tá com a voz do Morty. Uma das crianças entrega um panfleto pra menina, que depois a gente descobre que o nome dela é Marta, falando que existe um cara chamado Roy, que tá falando que todo mundo é neto dele, que eles na verdade são partes de uma pessoa maior, que é o Morty. Na verdade, o Roy é o Rick e eles estão dentro do videogame Roy, Uma Vida Bem Vivida, que é um videogame do fliperama do Rick and Morty, Blips and Cheats. Corta por uma cena em que o Roy, Rick, né, tá falando pra um comício, explicando que todas as pessoas desse universo são os netos dele, na verdade, especificamente que cada pessoa é uns 5 bilhões avos do Morty, do neto dele. Ou seja, nesse mundo, desse jogo, tem 5 bilhões de habitantes. Tentei achar alguma correlação para ver se existe algum motivo, porque na Terra nossa normal, a gente já tá beirando os 9 bilhões, né, se não me engano. Então, não sei porque que eles escolheram 5. Talvez tenha um limite de HD, que aí não caibam todos os habitantes da Terra, não sei. Vamos lá. Nesse começo a gente pode ver a Marta, né, que tá aqui, ela vai ser a personagem principal quase desse episódio, e a gente vê uma vovozinha numa cadeira motorizada, né, que tem ali o controle. Inclusive, peguei essa imagem para falar que, ó, essa cadeira tá errada, mas eu acho que faz sentido, porque esse controlezinho da vovó, ele parece um controle de videogame, porque na vida real ele não tem essa bolinha em cima, ele é só um negócio reto. Então isso não é uma referência, não é um easter egg, é um conhecimento de cadeirante para cadeirante. Depois disso, corta para o Rick e a Summer do lado de fora da simulação, eles lá do lado da máquina Roy, Uma Vida Bem Vivida. E a gente vê que quando o Rick ele começa a acordar, o Roy lá dentro ele fica com o olho branco e ele começa a dormir. Summer pede ajuda para ele, o Rick fala para ela mandar um duro de matar. Uma coisa que eu notei interessante é que aqui vocês podem ver os bandidos estão escoltando um funcionário, e esse funcionário vai ser um cara importante no episódio. Aqui, cara, tem algo muito legal. Esse carinha aqui, ó, passando aqui na lateral, eu olhei pra ele e falei, cara, eu conheço esse cara. Eu já vi esse cara em algum lugar. Eu primeiramente pensei que ele fosse um dos membros dos Vindicators, só que eu tava completamente errado. Pesquisei sobre os Vindicators, não tem nada a ver. E eu fui dar uma pesquisada e olha o que eu encontrei. Na segunda temporada, no primeiro episódio que aparece o Blips and Cheats, que aparece a máquina do Roy, cara, a gente vê ele aqui no cantinho, bebendo, e também a gente vê ele mais pra frente, brincando nas máquinas, cara. O mesmo cara, esse cara é viciado em aposta, não é mesmo? E agora vem a nova abertura da sexta temporada, que não mudou nada, mas na semana passada eu falei que eu achava que essa parte aqui fosse um bebê, fosse o feto cósmico da Summer e do Morty. Mas o pessoal aí nos comentários me corrigiu e falou que isso com certeza, na verdade, é uma representação do Hitler, né? Porque a gente vê alguns símbolos que eram presentes no regime nazista e realmente isso que eu falei que parecia uma chupeta é igualzinho o bigodinho do Hitler. Então, eu venho aqui retificar e falar que é verdade, faz muito mais sentido do que o bebê, apesar de que a teoria do feto cósmico seria muito mais legal. Nós vemos os bandidos levando esse funcionário para o chefe, então vocês vão vendo que são coisas pequenas que vão acontecendo meio que de fundo no episódio, e que aí vira o plot principal, que é quando eles vão interrogar esse cara, perguntar onde tá o cofre. Ele fala que eles não têm cofre, porque eles usam moeda digital e tal. E um detalhe interessante, igual qualquer funcionário de fliperama, ele tem no cinto dele um compartimento com as fichas, né, para as pessoas poderem jogar. Eu achei isso muito interessante. E também outro detalhe interessante é que esses bichinhos, que depois a gente descobre que são walkie-talkies, eles ficam segurandinho aqui, velho. É muito fofinho, velho. É muito fofinho. Depois a gente passa pra cena da reunião dos cidadãos daquela realidade que acreditam no Roy, que acreditam que o Roy é o Rick. Nossa, é muito confuso. E que todo mundo é um pedaço do Morty. Nessa reunião, eles estão tocando violão, guitarra, não sei o que, até que a polícia chega e invade tudo. E aí, cara, nessa cena, a gente consegue ver logo aqui atrás 2 banners escritos. Um, nós todos somos netos, que é a premissa desse episódio, e outro, Mortys Univos, que já tem o símbolo da revolução dos Mortys, que a gente vai ver pra frente sendo usado como a logomarca deles. Os policiais invadem aqui a festa. A Marta, ela começa a conversar com o policial, fala pra ele que ele também é um Morty, que todos somos Mortys, é mais ou menos nós estamos no mesmo barco, então não tem porquê ele atirar na gente. Fala pra ele que se ele matar o Roy, o Morty vai morrer, né? Vai ter um problema porque vai acabar com o jogo e tal. E aí, cara, aí chega a coisa, eu acho que mais escondida que eu encontrei, que é o que eu disse que nem os criadores da série sabem que estão aqui. E é o seguinte, nessa cena que ela vai dar um abraço nesse cara, você pode ver que esse jornalista, velho, ele tem essa bolinha azul em cima, cara. Essa bolinha azul com uma coisinha transparente em volta. Eu vi isso, cara, eu achei estranho. Fiquei olhando, falei, ué, que diabos é isso, né? Não combina com essa cena. E aí, isso me lembrou, cara, quando ano passado, na quinta temporada, eu vi um vídeo no YouTube da Adult Swim sobre o making off de Rick and Morty, deles explicando como foi feito aquele episódio dos dragões da quarta temporada. E, cara, olha o que tem nesse vídeo, cara. Você pode ver o programa que eles usam para animar os personagens, tem essas bolinhas aqui em cima, que deve ser
a ferramenta que eles usam pra poder mexer os personagens, cara. Então, algum animador safado nessa cena aqui, em vez dele simplesmente renderizar a cena, ele deve ter só mandado um print screen muito louco, velho. E aí ficou com esse negócio aqui, que é do programa de animação, cara. Cara, eu achei isso muito absurdo, mano. Muito, muito absurdo. Aqui vocês podem ver o vídeo, cara. É o vídeo Rick and Morty Animation Challenges. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem por vocês mesmos, cara. Eu não tô inventando isso. Tem um erro total aqui, velho. Algum animador vai ser demitido? Ou será que foi proposital pra uns nerdolas como eu descobrirei? Aí, velho, o chefe dos bichos do mal lá, ele começa a falar com a Summer sobre Duro de Matar. E esse episódio, eles fazem muitas referências ao Duro de Matar. E ele explica, cara. Ela pergunta, ué, você parece até que já escreveu, vai escrever um livro sobre Duro de Matar? E ele falou, não, eu já escrevi vários. Inclusive, cara, todas as galáxias descobrem essa história dentro da sua mitologia. Ele cita aqui, em uma galáxia, eles chamam de Homem da Torre, né? Que é uma referência ao Duro de Matar, que tem aquela cena Nakatomi Plaza, né? Que é onde se passa o ato final do filme. Isso na versão em inglês, tá? Eu tô me baseando tudo na versão em inglês, porque eu acho que é a mais canônica, né? Ele fala que um dos mitos em outra galáxia se chama Ciclo de Thornburg. Eu descobri, cara, que existe um personagem chamado Richard Thornburg em Duro de Matar, que é um dos antagonistas dos filmes, né? Eu acho que eu nunca assisti Duro de Matar, talvez eu já tenha assistido algum, mas faz muito tempo, então eu não vou saber te falar todas as referências sobre o filme, beleza? Mas isso tem vários canais que vão falar. Eu quero analisar as nerdices muito loucas. Em outra galáxia é chamado de idiota por ter imaginado que seria capaz de matar. É um nome meio estúpido, mas é só isso. Eu acho que não tem nenhuma referência a não ser um nome bem convoluto para Duro de Matar. Depois disso a gente vê a Summer correndo, né? E aqui, cara, tem uma cabine que é Game Hunt, que provavelmente é uma referência a Duck Hunt, que é um jogo que você atirava nos patinhos. Aí, cara, vai mostrar as notícias dentro do universo do videogame. E, cara, aqui nessa cena eu achei algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente tem aqui no lado um cartaz de uma pizzaria, né? Uma referência a Pac-Man, né? Porque eles estão dentro de um videogame, é esperado que a gente tenha algumas referências de videogame aqui. Aqui, cara, na lateral, a gente tem um coração com uma coroazinha, que com certeza é uma referência a Kingdom Hearts, que é um jogo muito famoso da Square Enix. E aí, cara, vão passando cenas de vários locais famosos do mundo, cara. Então aqui a gente tem a Catedral de São Basílio, lá na Rússia, né? Lá em Moscou. Machu Picchu, que fica no Peru. Tem o Taj Mahal, né? Um cinema lá em Nova York. E é interessante que, cara, como é um universo que é formado somente de morgues, o que vai estar passando no cinema? Claro, né? Coisas não muito puritanas envolvendo mulheres com poucas vestimentas, não é mesmo? Tem a Fonte de Trevi na Itália. Tem uma referência a savanas africanas. Aqui, eu não tenho certeza, quer dizer uma referência à Amazônia, aqui no Brasil, ou algum outro lugar na África. Eu realmente não sei, porque é só um monte de gente pescando numa floresta. Então podem ser muitas coisas. E aí depois disso, cara, a gente já vem pra a base do Roy e das pessoas que acreditam no Roy e querem fazer o plano do Roy. Qual é o plano dele? Ele quer fazer naves pra poder ir pro espaço, passar, digamos, a parede invisível do jogo, e aí ele vai bugar o jogo e os pedaços do Morty vão conseguir voltar pra mente dele. E aqui, cara, a gente já pode ver que na roupa das pessoas já tem o símbolo lá, aquele símbolo do Roy, viu lá no início. Corta pra Summer correndo atrás de um dos bandidos. Inclusive, essa raça de alienígenas, ela é uma referência completa ao Jar Jar Binks do Star Wars, dos prelúdios de Star Wars, que a maioria das pessoas não gostam muito. E eu achei interessante nesse lugar o detalhe que eles colocaram um chicote embaixo da mesa de sinuca. Eu achei isso muito interessante, cara. E ó, outra coisa também que eu achei interessante é que aqui a gente tem escrito Party Room em inglês, sala de festa, e aqui a gente tem escrito na língua alienígena. Eu tenho a impressão de que dá pra gente fazer uma correlação, conseguir descobrir uma tradução pra essa língua alienígena, mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, beleza? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso, e aí eu trago pra vocês num outro vídeo. Aí a gente vê o chefão lendo o livro dele, né, que ele escreveu, que é o The Nakatomi Paradigma de Nakatomi. E Nakatomi é o prédio lá do Duro de Matar, né, o Nakatomi Plaza. Então é uma referência ao famoso prédio lá do Duro de Matar. Um detalhe muito interessante que eu achei é que nesse momento, quando eles estão conversando, ele põe o livro em cima da mesa, e aí quando a Summer chega pra atacar eles vão e viram a mesa pra usar de barricada. E dá pra você ver o livro caindo aqui, cara. Só que uma coisa que eu achei que não ficou muito bem explicado é que no final do episódio a Summer diz que acha o livro no banheiro, mas a gente não vê nada que indique que ele levou o livro pro banheiro. Mas eu achei interessante a atenção ao detalhe do livro caindo da mesa. Aí a gente vê uma reunião com vários líderes de vários países do mundo. Então a gente tem aqui líderes da Índia, a gente tem aqui no cantinho inferior direito o nosso querido Brasil, Brazucas, cara. Nós estamos representados em Rick and Morty. O Brasil existe o Rick and Morty. Já tinha aparecido antes, mas tudo bem. E cada um deles tem algumas referenciazinhas à cultura do país, certo? Eu achei interessante. Eu achei que os líderes iam ter a ver diretamente
diretamente com os líderes reais de cada país, mas eles não parecem tanto assim. Você tem líderes que são bem diferentes, inclusive você tem aqui no Canadá uma figura negra, sendo que o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, ele é branco, então a gente só vê referências à cultura do país. Tá, então a gente acaba que a gente percebe que nessa guerra, cara, nós temos dois lados entre os que querem ficar dentro do jogo, né, não querem fugir, e os que querem fugir. Nós temos os netoístas e vacocráticos lealistas, que é os que querem sair, e nós temos a Confederação Fica Publicana da dedicação à realidade do videogame, que é os que querem ficar aqui no videogame, que são referenciados em seus símbolos. Esse vermelho é o da Fica Publicana e os outros são os netoístas. Uma referência interessante, enquanto mostra essa guerra, eles falam de várias cidades que foram invadidas por cada um desses grupos, e uma das cidades é Mortopia em inglês, e na tradução ao português eles colocam Morlândia. Mas isso é uma referência clara às cidades que existem no universo de Rick and Morty. Inclusive lá no jogo, no Pocket Morty, a gente tem a Mortopia e a Morlândia, então achei isso bem interessante. Acaba que o Rick e a Martha, eles têm uma briga, a Martha descobre que era um robô do Roy, né, do Rick, e aí ela acaba destruindo o robô. E aqui, cara, nesse momento em que a gente vê eles do lado de fora, a gente consegue ver pela telinha o Roy já persuadindo a filha da Martha. Depois vai convencer a Martha a talvez mudar de ideia, ou pelo menos ficar mais amigável ao Roy. Depois a gente vê essa cena em que a Martha conversa com a filha e a gente vê tudo destruído. E o que eu te falei lá do início, olha o que tá aqui embaixo, que sobrou nos escombros, justamente aquele mercadinho que apareceu lá no início, mano. Cara, é muita atenção ao detalhe, não é mesmo? Depois a Martha, ela vai visitar o pai dela, que tá na cama de morte. E uma coisa que eu achei interessante é, primeiramente, a gente pode ver aqui no meio um porta-retrato da Martha criancinha. E também, cara, a gente pode ver o painel de batimentos cardíacos dele. Ele está, quando a cena começa, a 115, cara. E aí, quando ela conta pra ele que ela não quer sair, que ela quer ficar aqui porque a vida vai ser melhor, porque lá fora ela só vai ser uma parte de um menino de 14 anos, e aqui dentro ela é uma pessoa completa, o monitor aumenta, cara, pra 145. Eu achei isso um detalhe muito mínimo e muito interessante, cara. Aí nós temos a reviravolta toda do final, da Summer enganando o chefão lá com a arma nas costas, referenciando bastante Duro de Matar. E aí a gente tem essa cena aqui, o Rick só tá andando aqui, falando a sua palavra final. E aqui eu achei interessante porque aqui nessas máquinas a gente vê essa máquina aqui, que é uma clara referência ao primeiro Donkey Kong, né? Que foi a origem do Mario, no nosso querido Mario, aquele que tipo... Nós temos referência àqueles jogos antigos de corrida de arcade, né? Tipo Top Gear, que foi um que fez muito sucesso aqui no Brasil. Aí, cara, vem uma coisa. A Martha, ela concorda com o Roy em poder fugir, e eles acabam saindo com a nave, mas com uma condição. Ela queria ficar na realidade dela e queria viver para sempre ali. Queria viver a vida dela normalmente, como se ela fosse uma pessoa completa. Então, cara, o Morg, ele não se recupera por inteiro. Tá faltando um pedaço dele. Pelo menos a Martha tá faltando. Talvez outros pedaços também estejam junto com ela. Porque ficar sozinha num mundo destruído não me parece algo muito legal. E aí, cara, o Rick manda eles guardarem a máquina funcionando, ligada, uma bateria que dura muito tempo, pra ela poder terminar de viver a vida dela. Cara, e eu acho que isso vai ser interessante pro futuro. Eu acho que talvez essa parte faltando do Morg faça diferença, ou talvez a gente tenha alguém que vai tirar a Martha de dentro dessa máquina, ou que vai absorver essa outra parte do Morg. Eu achei isso bem interessante, cara. E nessa cena aqui, está indo guardar a máquina lá no depósito, uma coisa que eu notei aqui muito interessante é que nós temos caixa do Mr. Mystics aqui. A gente tem uma aqui nesse canto e outra aqui escondidinha nesse canto, cara. Coisa muito óbvia de se ter no Blip Sem Cheats, não é mesmo? Mas é isso, cara. O que você achou da minha análise? Deixa o seu comentário aí e deixa o seu gostei, cara. E se você curtiu essa análise, cara, assista a minha análise do primeiro episódio, cara. Que eu acho que você vai curtir muito, que eu descobri umas paradas que só eu mesmo pra descobrir, cara.